Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é David Gonçalves e aos que não me conhecem, eu sou professor e coordenador de redação aqui do Colégio de AZ e hoje eu preparei o crème de la crème para a gente falar sobre redação, quer dizer, aquilo que é fundamental para você que está revisando conteúdos. Trouxe 3 aspectos fundamentais àqueles alunos que pretendem alcançar o famigerado 1000. Quais são esses 3 pontos? Primeiro, o atendimento à dissertativa, não é isso? As estruturas dissertativas. Eu sei que você sabe que tem que fazer uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A essa altura do campeonato é normal que os alunos já saibam disso. No entanto, é importante também que você conheça profundamente as funções dessas 3 partes. É isso que a gente vai comentar um pouquinho. Além disso, precisamos falar também, é claro, das propostas de intervenção e do repertório sociocultural, ok? Vamos passear rapidamente por esses 3 aspectos, tentando aí fazer um resumão para que você leve para o dia da prova, beleza? Pensando nas funções dos parágrafos da dissertação, esse é o primeiro tiquezinho que a gente marca aí, trouxe a folha de redação para a gente usar como referência, folha de redação pessoal, folha de redação. Divido essa folha em 4 partes diferentes. Essas 4 partes são justamente os seus parágrafos, beleza? No primeiro, introdução, segundo, D1, terceiro, D2 e, por último, a conclusão. Não coloquei um D3 porque normalmente os alunos não o fazem, mas vocês podem fazê-lo caso, é claro, isso esteja dentro do seu planejamento. Muito bem? Na introdução, eu faço uma tripla divisão. Primeiro, a contextualização, que é o momento em que você normalmente apresenta uma série, um filme, uma obra, um momento histórico, uma definição. Enfim, é importante que você comece a falar do tema de algum ponto. Normalmente, os alunos usam algum elemento cultural já para ganhar ali uma moralzinha com a banca, que você sabe que repertório é aí uma exigência, certo? Mas você pode, por exemplo, definir uma palavra da temática e isso funciona também. Depois que você usa, sei lá, você vai falar sobre Black Mirror para falar sobre tecnologia, aí espera-se que a partir daí você crie um gancho para chegar ao tema, né? Afinal de contas, o tema não vai tratar de Black Mirror, mas ele pode tratar do uso excessivo de celular. E aí você está usando uma coisa como pretexto para chegar a outra coisa, certo? Então você usa isso como um gatilho, como um trampolim para chegar onde você quer chegar. Depois que você consegue de fato apresentar o tema, e aí eu espero que nessa segunda função você apresente de fato o tema com as palavras oriundas do tema, você se posiciona via tese. É de fato o coração da sua introdução. E por que não considerar também como o coração da sua redação de uma maneira geral, tá? Esse é o momento em que você vai se posicionar. É comum que os alunos apresentem nessa frase, nesse posicionamento, já os argumentos, ou pelo menos um resumo deles. Então eu quero falar sobre 2 pontos, X e Y. X no D1, Y no D2. Então é comum que os alunos peguem esses 2 pontos e mencionem nessa tese. Essa é uma maneira simples de produzir a tese, de antecipar o roteiro do texto e também de tornar essa correção mais didática, porque assim o corretor ele vai olhar para a sua tese e já vai ter com clareza o caminho que você vai percorrer ao longo do seu desenvolvimento. E aí, uma vez definido X e Y, esse X, olha a trava-língua, esse X vai virar aí um tópico frasal, que é uma frase curta, que você coloca logo no primeiro parágrafo de desenvolvimento, tá? Espera-se que nessa frase curta você consiga apresentar o argumento de fato, para que depois do tópico frasal você apresente uma base argumentativa, que é um conjunto aí de frases, às vezes com 4, 5, 6 frases. Estou entendendo frases como um sinônimo para períodos, embora não seja, tá? 5, 6, às vezes até 7, dependerá um pouquinho aí do tamanho da sua letra, inclusive, ok? Então eu menciono o resumo da ideia por meio dessa frase curta, depois eu faço a explicação. No Enem, obrigatoriamente, o seu tópico frasal precisa apresentar um conectivo para que você estabeleça uma relação semântica entre os parágrafos. No D1, relação semântica com a introdução. No D2, relação semântica com o seu D1. E na conclusão, relação semântica com o seu D2, criando aí os ganchos, tá? Criando os nichos, de modo que um parágrafo estabeleça conexão com o próximo. No D2, o movimento se repete. Tópico frasal novamente, base argumentativa novamente, tá? Veja, eu não estou pensando
o elemento interno, né? Eu não estou abordando aqui as estratégias internas. Eu estou focando no que é preciso ser feito. Então, é claro, eu espero que aí, junto à sua apostila, você vá lá e consulte. Ah, onde é que está o tópico frasal? Qual é a aula? Qual é a aula que eu consigo estudar um pouquinho de contextualização? Porque você precisa ter, pelo menos com clareza, as funções. Porque se você não souber nem as funções, corre o risco de você escrever um parágrafo igual uma jamanta desgovernada, né? Escrevendo ali sem um roteiro, sem um protocolo. E o corretor vai observar se você tem ali uma listinha de funções. Por último, 3 divisões novamente. Retomo a tese, eu faço uma paráfrase do conteúdo da tese, ou seja, você vai dizer a mesma coisa que já disse na sua introdução. Lá na introdução você não colocou uma tese? Você não fez uma afirmação? Então você pode fazer a mesma afirmação, claro, usando outras palavras na conclusão. De modo que é como se você estivesse dizendo assim: olha, pessoal, eu acho isso. Explica, e depois você diz assim: tá vendo porque eu acho isso? Aí você vai lá e diz de novo. É quase que uma reafirmação de por que você partiu daquele ponto. Eu acho isso, explico. Tá vendo porque eu acho isso? Entende o movimento de afirmar, explicar e reafirmar? É só para colocar um ponto de novo. Quantas vezes a gente não faz isso quando tá discutindo, não é? Você dá a sua opinião, bate boca com o outro, depois você vai embora dizendo: tá vendo? Eu acertei, ó. Eu tinha razão. Então é esse movimento de tese e retomada de tese. Depois desse movimento, você coloca as propostas, né? Tão conhecidas ali pelo Enem, a gente sabe que as propostas de intervenção podem te render 200 pontos. É esse o momento, logo após a retomada. E por último, você faz uma frase de fechamento, que é uma frase muito curta. Ela costuma aparecer lá na linha 29, já para a linha 29 para a linha 30. É só um encerramento, é só um tchau, até a próxima, estou encerrando aqui. Tem alunos que preferem encerrar lá na proposta de intervenção. Eu acho que fica parecendo meio desesperado por ponto. Ah, David, mas eu estou desesperado por ponto. Sim, mas você tem que fingir que não está, né? Você finge que está escrevendo a redação embaixo de uma macieira, sabe? Com unicórnios passando, um arco-íris ao fundo. A ideia é que a sua redação não transmita a sensação de desespero, embora grande parte das vezes você esteja profundamente desesperado. Então, quando você assume o compromisso de cumprir cada função, o teu texto transmite uma sensação de tranquilidade, e é tudo que a gente quer ler. Eu costumo dizer que redação é também sedução. A gente se sente seduzido quando a gente lê um texto que parece que é feito com tamanha tranquilidade. Em contrapartida, tem os textos que você vê que o suor do aluno está pingando sobre a redação, porque são frases um pouco forçosas, né? Um desespero em ganhar ponto, ele já começa a conclusão logo com as propostas de intervenção. Então, muitos alunos me perguntam em sala: ah, David, mas isso vale ponto? Mas não é sobre isso. As funções do texto que não valem ponto, elas estão a serviço daquelas que valem, você entende? Porque se a gente for colocar só o que vale ponto, bom, então eu tiro tese, ou melhor, tiro retomada de tese, tiro frase de fechamento, tiro contextualização, o que você vai ter no final é um Frankenstein, né? Então não é só sobre isso, tá? Não se concentrem só no que vale ponto, a gente quer o pacote completo. Lembrem-se, aquilo que não vale ponto é aplicado no texto a serviço daquilo que vale. Tudo bem? Segundo ponto, repertório sociocultural. O repertório ele é fundamental, mas você precisa atender a 3 aspectos. Primeiro, ele precisa ser pertinente. Não dá para forçar a barra, não dá para trazer havia uma pedra no meio do caminho havia uma pedra, quando não tem nada a ver com o tema. Não dá para trazer uma modernidade líquida só porque você gosta de Bauman. A gente sabe que muitos alunos forçam demais a barra, né? E aí fica parecendo que faz sentido, mas não faz sentido. Inverte ali um pouquinho de macarrão com um pocão de macarrinho e no final você tem um efeito desastroso. Então, tentem encontrar elementos de repertório que, claro, façam sentido com o tema. Segundo, você precisa estar legitimado pelas áreas do conhecimento. Então, de alguma forma, o Enem espera que o seu elemento que você está usando como repertório seja abarcado. Um filme é um repertório legitimado? É. Uma obra, sei lá, uma novela, por exemplo, um livro, Eu trouxe para cá e já vou te mostrar a lista de repertórios que são legitimados pelo Enem, porque assim você consegue pegar o repertório, olha essa lista e vê se está batendo. Se não estiver batendo, algo de errado não está certo nessa história, e você tem a possibilidade de procurar um outro repertório, tá? Muitas vezes alunos usam atualidades como um repertório, acreditando que obterão sucesso, mas na verdade dão com os burros na água, e aí acabam fracassando. Tudo bem? Terceiro ponto, produtivo, ou seja, o repertório que o aluno opta para trazer, para ele ganhar de fato 200 pontos com esse repertório, tem que estar assim, ó, assim, ó pra cá.
minha mãozinha tem que estar assim. Sabe o que eu quero dizer com quem tem que estar assim? De modo que quando eu tirar o seu repertório, isso aqui fica espinafrado. Sabe espinafrado? Igual um espinafre, tudo assim? Essa é a ideia. Quando eu tiro o repertório, o que sobra tem que sofrer. Tem que sofrer. Porque se eu tiro o seu repertório e o que sobra continua ali, ó, numa boa, isso é sinal de que o repertório não fazia nenhuma diferença, você entende? Se eu tiro a série que você usou de um parágrafo e o seu parágrafo continua numa boa, existindo como estava anteriormente, o que isso prova? Prova que aquilo era apenas um adorno, um enfeite. E a gente não espera que o seu repertório seja um enfeite. A gente espera que o seu repertório e o seu texto sejam assim. Eu vejo que muitos alunos colocam assim, argumentação, repertório. Não, não é isso que eu quero. Eu não quero bloco. Porque se tiver em bloco, quando eu tirar o repertório, ó, o teu texto continua ali, ó, feliz, feliz, contente, contente. Eu quero que ele esteja assim, né? De modo que quando você tirar o repertório, isso aqui sofra. Isso é o que se chama produtividade no Enem. David, como é que eu faço para verificar se o Enem aceitará ou não aceitará? Primeiro ponto. Referência a personalidades, celebridades, figuras, personagens que são ligados a uma área de conhecimento. Sei lá, usei o Drauzio Varela, né? Que é um médico aí super popular, está em vários programas, tem uma atuação aí extensa, né? Em presídios, enfim, tem uma história aí grande na área da medicina. É claro que isso será considerado como um repertório, né? Drauzio Varela é um personagem, uma figura e também uma autoridade naquilo que se propõe a falar. Segundo, referências aos meios de comunicação. Isto é, Band News, Portal G1, Facebook, SBT, Tribuna da Bahia. David, de onde você tirou isso? Você inventou? Não, eu peguei do Enem. E isso não é sigiloso, tá? Tá no Google. Corre lá e bota material de correção do Enem. Você vai baixar e você vai ler. Eu dei um print de lá e trouxe para você verificar. É claro que o Enem coloca alguns meios de comunicação. Mas é óbvio, David, eu moro em Roraima, eu moro em Alagoas, eu moro no Sul, aqui são outros meios de comunicação. Naturalmente, você vai utilizar os meios de comunicação que você conhece, que estão ali circulando. Eu sou carioca, então eu coloquei alguns que fazem parte da minha rotina. Terceiro, referência a áreas do conhecimento, a filosofia ou filósofos, a sociologia ou sociólogos, a literatura ou escritores e poetas. Então, se de alguma forma aquilo que você está usando é encaixável em uma área, tá ótimo. Agora, gente, não dá pra forçar a barra. David, eu falei sobre humano biologia, né? Opa, não, né, gente? É importante que o repertório ele esteja mais intimamente relacionado a um conteúdo. Senão, qualquer coisa que você falar se encaixará em alguma coisa. Tudo bem? Por último, referência a um estudo ou a um produto de uma área do conhecimento. Livros, obras, peças, filmes, esculturas, músicas, estudos, pesquisas. E aí é importante que você cite o nome, joia? Senão você vai lá na redação e diz assim, estudos do IBGE, estudos que foram feitos no Brasil, foi observado numa revista que revista, quando, é preciso um mínimo de cuidado com esses detalhes, tá, gente? Senão vocês vão colocar com aqueles pesquisas comprovam, estudos verificam. Havia um livro no passado que dizia, que livro? De quem? Né? Em que século foi lançado? Então é importante que você tenha um mínimo de cuidado, senão de repente até existe o livro mesmo, não é mentira sua, mas aí ele não vai ser legitimado. Beleza, ele não vai entrar ali como um recurso produtivo para sua redação, portanto. Partiu o último aspecto, propostas de intervenção, para que você logre êxito e obtenha os 200 pontos, você precisa atender a premissa da pizza. E qual é a premissa da pizza? Dividir o seu pensamento em, a princípio, 4 etapas. Primeiro, o agente, que é aquele elemento, instituição, governo, ONG, mídia, família, instituição de ensino. Coloquei aqui para você alguns exemplos que podem atuar como agentes em uma proposta. Espera-se que você apresente também o que será feito. Aí é a ação propriamente dita. O que o governo fará? O que a família fará? O que as ONGs farão? Terceiro ponto, o meio, como isso será feito, né? Essa ação será executada de que forma? E por último, a gente tem também a finalidade, para que aquilo será feito. Então reparem, quem fará, o que será feito, como será feito e para que
A matemática básica nos diz que se cada parte dessa pizza vale 40 pontos, nós não chegamos a 200 pontos, né? Chegamos a 160 pontos, sim, porque eu deixei a cereja do bolo para o final. Porque para a garantia dos 200 pontos, espera-se que você coloque uma informação de detalhe, ou associado à primeira parte, à segunda, à terceira ou à quarta. Reparem que eu disse ou, eu não disse e. Em outras palavras, você não precisa detalhar cada fatia da pizza. Você só precisa detalhar uma fatia da pizza. Se você fizer isso, beijo no ombro, você chega aos 200 pontos. Lembrando, para o Enem, você precisa apresentar uma proposta completa. De modo que se você apresenta 25 propostas e nenhuma delas atende a esses critérios, não valeu de nada. Seria melhor que tivesse colocado somente uma completa que ganharia ponto, tá? Então, definitivamente, nesse caso, quantidade não é qualidade, ok? Apresente uma completa e se você tiver 2 problemas na sua redação, você pode até apresentar uma completa e para o outro problema, pode apresentar uma incompleta. Uma com agente ação, uma com agente e-mail, né? Só para você conseguir atender aí ao projeto de texto. Tudo bem? Falei coisa beça, né? Espero que eu tenha conseguido te ajudar, pessoal. É claro, nenhum resumo será um milagre se você não tiver aí com o material do lado, com as anotações. Pega essa apresentação, corre na apostila. Se eu comentei sobre algum ponto que você não sabe, isso é sinal, um alerta vermelho tem que acionar aí na sua cabeça, você corre para o material de apoio e vai estudar essa função, porque é sinal de que alguma coisa você deixou perdido no meio do caminho, tá bom? A gente se encontra aí em sala de aula. Um beijo no seu coração e boa redação para nós.